A independência das mulheres malaias em 2026 é menos uma vitória linear sobre o patriarcado e mais um exercício constante de navegação entre o avanço tecnológico globalizado e um ordenamento jurídico conservador que ainda reserva o peso da tradição para as decisões da esfera privada. Enquanto o coração financeiro de Kuala Lumpur fervilha com executivas de tecnologia, ocupando arranha-céus que desafiam a gravidade, a aplicação das leis islâmicas nos tribunais estaduais para questões de sucessão e família cria uma realidade fragmentada, onde a autonomia profissional frequentemente entra em choque com uma herança cultural que se recusa a ser silenciada pela modernidade acelerada. Entender a Malásia atual exige observar como essa dualidade molda a vida cotidiana. Por um lado, o governo promove ativamente a inclusão feminina no mercado de trabalho e nas esferas de tomada de decisão corporativa, como pilar para o crescimento econômico sustentável da próxima década. Por outro lado, a jurisdição dupla, onde o direito civil regula a vida pública e a lei da Sharia, em diversas instâncias, permeia o direito de família para a população muçulmana, estabelece um sistema onde a mulher precisa ser mestra em conciliar dois mundos que, muitas vezes, operam sob lógicas de autoridade diametralmente opostas. Historicamente, a Malásia sempre equilibrou forças centrífugas. A transição para o estado de nação tecnologicamente avançada em 2026 não eliminou o que se poderia chamar de contrato de gênero tradicional. Em vez disso, o reconfigurou. Quem se aprofunda na observação desse cenário percebe que a verdadeira resistência não ocorre apenas em manifestações de massa, mas nas trajetórias das engenheiras, das empreendedoras rurais e das ativistas que utilizam a própria estrutura constitucional do país para pleitear direitos que décadas atrás eram impensáveis. Não é incomum encontrar quem aprecie o detalhamento dessa complexidade cultural por aqui. O engajamento nesta análise, através de um like ou um comentário sobre um aspecto dessa dinâmica que tenha despertado seu interesse, reflete o peso deste debate. A arquitetura das grandes cidades, com sua estética futurista, mascara uma infraestrutura social muito mais lenta na transformação. Nas zonas urbanas, a participação feminina no setor de serviços financeiros atingiu patamares nunca vistos antes, posicionando a Malásia como um hub regional de talentos. Essas profissionais de elite desfrutam de um nível de mobilidade e liberdade de escolha que seus pares de gerações anteriores jamais cogitaram, alterando o padrão demográfico, a idade do casamento e a expectativa de independência financeira. Contudo, esse salto produtivo desenha um contraste agudo com o interior, onde as normas comunitárias ainda depositam sobre as mulheres a responsabilidade principal pela manutenção da coesão familiar, frequentemente restringindo a independência a um espectro estritamente condicionado ao consentimento masculino. Existe uma tensão silenciosa ancorada nessa disparidade geográfica e intelectual. Enquanto um grupo busca a equiparação global de direitos e o reconhecimento da capacidade jurídica plena, outro segmento da sociedade vê na manutenção das leis tradicionais a única garantia real de identidade nacional em um mundo cada vez mais homogeneizado. Essa divergência não deve ser interpretada apenas sob a lente de uma divisão entre conservadores e progressistas. Pelo contrário, trata-se de um debate de soberania interna sobre quais partes da cultura malaias devem ser preservadas como autênticas e quais devem ser dissolvidas no caldeirão do progresso ocidentalizado que a globalização impõe como padrão de sucesso econômico. O sistema jurídico malaio funciona como um espelho dessas tensões. As cortes civis garantem direitos fundamentais que protegem a integridade e a liberdade individual, aproximando a mulher da norma internacional.
No entanto, em disputas sucessórias e matrimoniais, o cenário frequentemente se desloca para as cortes da Sharia, onde a interpretação dos textos tradicionais confere às mulheres um papel que, embora carregado de deferência cerimonial, é nitidamente hierarquizado. O que ocorre na prática cotidiana é uma negociação sem fim. Mulheres malaias bem-sucedidas em suas carreiras aprendem a transitar entre essas duas jurisdições com uma diplomacia pragmática, escolhendo seus momentos de enfrentamento legal e adaptando-se às exigências informais da comunidade, sempre que o sistema formal mostra-se incapaz de prover a solução desejada. Esse fenômeno de adaptação estratégica torna a experiência da mulher malaia contemporânea um caso de estudo singular sobre resiliência sob pressão institucional. Não é raro que elas se organizem em redes informais, comunidades digitais de apoio e grupos de reflexão que funcionam como válvulas de escape e, ao mesmo tempo, como ferramentas de pressão política que operam abaixo do radar. Essas redes são invisíveis para o observador estrangeiro casual, mas constituem a nervura pulsante de uma sociedade que muda por dentro. O que muitos estudiosos observam é a criação de uma subcultura de independência, que não precisa destruir as leis antigas para prosperar, mas que as circunda de tal maneira que a prática social acaba por sobrepujar a rigidez do papel impresso. Diferente do que ocorre em outras democracias asiáticas em transição, a Malásia preserva com orgulho uma identidade multicultural que atua como um sistema de pesos e contrapesos. Mulheres muçulmanas, chinesas e indianas vivem realidades que se entrecruzam, mas possuem pontos de partida jurídicos distintos. Isso gera um mosaico de desafios que impede que um movimento único, centralizado, consiga abranger todas as aspirações de liberdade, forçando as lideranças femininas a criar soluções específicas por subgrupo demográfico. Esse detalhe, muitas vezes ignorado por quem analisa a Malásia sob um prisma generalista, é o que realmente define a velocidade com que as mudanças ocorrem. Para quem se propõe a analisar a profundidade de um país, é preciso reconhecer que as leis antigas nunca sobrevivem intactas por um século inteiro sem concessões. Elas se tornam rituais de passagem, que perdem a força coercitiva à medida que as novas gerações, armadas com educação universitária de alto nível e exposição aos fluxos informacionais globais, simplesmente deixam de validá-las em suas escolhas pessoais. A resistência não é sempre feita de confronto. Muitas vezes, ela ocorre pelo abandono silencioso das práticas que já não fazem sentido. Esse é um padrão observado em diversas sociedades em rápido desenvolvimento na Ásia, onde a força econômica das mulheres acaba por ditar, na prática, quais leis deveriam ser flexibilizadas, mesmo antes de o parlamento se reunir para debater o tema. A intersecção entre tecnologia e tradição é, portanto, o campo de batalha mais dinâmico. O acesso facilitado às finanças digitais, ao empreendedorismo remoto e às plataformas de comunicação permite que a mulher malaia contorne barreiras que dependiam de intermediação masculina. Esse é o ponto que muda a equação. Se antes a autonomia dependia do aval institucional ou familiar, hoje ela é mediada por algoritmos e conexões transnacionais. É uma independência que, pela primeira vez na história do país, pode ser construída no espaço privado da tela de um smartphone e exteriorizada com a discrição necessária para evitar a ruptura social. Essa mudança qualitativa na forma como o poder é exercido não é apenas sobre dinheiro, é sobre o controle da própria trajetória de vida. O espectro das possibilidades, que era historicamente estreitado pelo costume, agora se expande em direção às carreiras de STEM, ao ativismo digital e ao comando de pequenas e médias empresas, que compõem a espinha dorsal da economia local.
Aqueles que acompanham a evolução das estruturas sociais podem notar que esta é a base que sustenta qualquer transformação duradoura. Uma massa crítica de mulheres que, tendo acesso aos meios de produção e de informação, começa a redefinir em seu entorno os limites do que é aceitável, do que é possível e do que é desejável dentro da identidade malaia. A questão que permanece no ar, enquanto avançamos para a segunda metade desta década, gira em torno de quanto tempo o sistema formal conseguirá sustentar essa distinção entre uma mulher pública, capaz de gerir fundos de investimento e infraestruturas nacionais, e uma mulher privada, presa em um arcabouço normativo que data de períodos onde a esfera de atuação do sexo feminino era delimitada pela soleira da porta. A divergência entre essas duas facetas da vida cotidiana é um campo de forças que, embora silencioso, detém a energia necessária para transformar radicalmente o tecido político da Malásia num futuro próximo, independentemente das tentativas de manutenção do status quo. É preciso notar que a Malásia se beneficia de uma estabilidade que, embora rígida em sua forma jurídica, é surpreendentemente maleável em sua prática de mercado. Há uma coexistência de contrários que muitas culturas ocidentais teriam dificuldade em absorver. Ver uma mulher utilizando tecnologia de ponta para otimizar a cadeia de suprimentos de uma grande corporação de manhã e, à tarde, cumprindo protocolos tradicionais de comportamento social em encontros familiares sem transparecer qualquer conflito interno, não é uma demonstração de hipocrisia, mas uma demonstração de competência adaptativa. Esse traço é um dos pilares da resiliência malaia e um fator crucial para qualquer compreensão sobre como o país transita entre os séculos. A persistência do modelo dualista, contudo, gera custos que começam a ser contabilizados por economistas locais. A restrição à liberdade plena em certos contextos legais tem levado a uma fuga silenciosa de talentos, ou a postergação extrema de decisões de vida entre o segmento mais instruído da população feminina, o que, a longo prazo, pode comprometer o dinamismo que o Estado busca manter. Se a autonomia individual é o motor do desenvolvimento, as travas institucionais funcionam como um freio que, se for acionado com força excessiva, poderá causar uma inércia que nem as novas políticas de inclusão nem os investimentos estrangeiros massivos conseguirão reverter facilmente. A complexidade deste cenário é, acima de tudo, uma questão de tempo e de paciência. Diferente de fenômenos superficiais que explodem e desaparecem no ciclo de notícias, o que ocorre com a mulher na Malásia em 2026 é uma gestação lenta de novas normas de convivência. É um processo que demanda uma observação desprovida de pré-julgamentos eurocêntricos ou de expectativas de uma revolução que espelhe trajetórias ocidentais, mas que se mantenha atenta à forma como as malaias, cada uma à sua maneira, estão reescrevendo o roteiro de suas existências enquanto mantêm a coesão de sua cultura. A eficácia dessa transição interna é o que mantém o olhar atento da comunidade global, voltado para a Península de Malaca. Dentro desse emaranhado de convenções, reside uma dimensão pouco discutida, a economia do espaço privado. Quando se observa o mercado de trabalho malaio em 2026, a presença feminina em cargos de alta gerência é incontestável, apresentando índices que superam muitas nações desenvolvidas da Ásia. Contudo, é a logística dessa ocupação que revela o verdadeiro desafio estrutural. Existe uma sobrecarga invisível que repousa sobre os ombros de quem transita entre o escritório de ponta e a preservação do status quo doméstico.
Imagine o cotidiano de uma engenheira que coordena projetos de infraestrutura digital durante o expediente e, no momento seguinte, articula as complexidades logísticas de uma celebração familiar onde protocolos tradicionais ainda ditam as hierarquias. Esse exercício de alternância não é apenas uma escolha de estilo de vida, é uma tática de sobrevivência que exige uma gestão emocional de altíssima precisão. Quem observa de fora pode enxergar apenas o conflito, mas sob a lente da experiência local. O que se processa é uma forma extremamente sofisticada de diplomacia interna. Se este tipo de análise sobre as estruturas sociais silenciosas lhe parece um campo fértil de investigação, dedicar um tempo para consolidar esse debate na seção de comentários pode ser a maneira de mapear como outras culturas enxergam esses movimentos de adaptação institucional. A persistência desse dualismo, que na superfície parece uma contradição de termos, revela-se como uma engrenagem necessária para a estabilidade de uma nação que, em poucas décadas, viu arranha-céus futuristas subirem sobre bases de valores milenares. A eficiência dessa transição depende do equilíbrio entre a modernização técnica e a manutenção de uma identidade que não se sente ameaçada pela mudança. Contudo, essa resiliência tem um custo biológico e mental que começa a ser questionado em círculos acadêmicos sobre saúde e bem-estar corporativo na região. A tendência observada nas grandes metrópoles malaias é a criação de um terceiro espaço. Não se trata mais da dicotomia simples entre o tradicional e o moderno, mas da emergência de uma esfera pública onde as mulheres estão redefinindo as leis de etiqueta profissional e pessoal. Pense no exemplo de jovens empreendedoras que, através do uso estratégico da tecnologia e da presença digital, estão contornando barreiras geográficas e burocráticas, estabelecendo redes de suporte que operam fora da jurisdição familiar tradicional. Elas não estão derrubando portões, mas construindo pontes paralelas. A capacidade dessa geração de navegar por esses dois mundos sem que um anule o outro é o que define de fato o patamar alcançado pelo país na segunda metade desta década. Para quem estuda sociologia aplicada ao desenvolvimento econômico, este é um caso de laboratório vivo sobre como a tradição pode ser, simultaneamente, um suporte emocional e um obstáculo pragmático. Existe ainda a questão das leis familiares e a sua aplicação prática, que atua como um horizonte normativo para milhões. As disparidades entre o sistema civil e as instâncias religiosas criam uma zona de interpretação que exige das mulheres uma perícia jurídica que muitas vezes é aprendida por necessidade existencial. Não se trata apenas de ler a lei, mas de compreender a cultura do litígio e da mediação dentro da própria comunidade. Aquelas que dominam essa cartografia jurídica possuem uma autonomia que foge à leitura rasa de quem julga o sistema como estático. A mudança aqui não acontece por um decreto governamental que redefine tudo de uma vez, mas pelo acúmulo de precedentes criados pelas próprias mulheres em suas decisões diárias, desde a gestão de propriedades até a negociação de contratos de trabalho e disposições de herança. Cada uma dessas pequenas vitórias, conquistadas individualmente, compõe o mosaico que sustenta a estrutura da sociedade malaia contemporânea. Por trás da aparência de rigidez absoluta, encontram-se brechas de negociação que só são acessíveis a quem conhece as nuances da hierarquia e do respeito. Os dois pilares que, se compreendidos, abrem portas que para o observador estrangeiro parecem perpetuamente trancadas. Esse é o ponto onde o progresso se torna uma arte de tradução entre o que é esperado e o que é efetivamente realizado. Aos que acompanham este canal, fica claro que a complexidade desse cenário não se encerra em fatos isolados, mas se expande em cada intersecção de valores.
A pergunta sobre para onde isso caminha, portanto, talvez não deva focar na possibilidade de uma ruptura, mas na resiliência da adaptação. Como uma cultura inteira processa a introdução de novos paradigmas sem colapsar as bases que lhe dão sentido? A resposta a esse enigma reside no cotidiano de milhões de mulheres que, sem fazer estardalhaço, estão conduzindo a Malásia para dentro do novo século com as ferramentas que tinham em mãos e a visão de onde queriam chegar. Essa capacidade de transitar entre o conservadorismo estrutural e a agência pessoal desenha um mapa invisível, traçado por gerações de mulheres que aprenderam que a resistência não demanda, obrigatoriamente, um embate frontal. A Malásia, em 2026, oferece um caso de estudo fascinante justamente por essa harmonia peculiar. Enquanto o mundo ocidental frequentemente associa o empoderamento a uma ruptura radical com as tradições, aqui observa-se o fenômeno inverso. A autoridade é conquistada através do domínio, e não da rejeição, dos códigos de conduta estabelecidos. Imagine a trajetória de uma executiva em Kuala Lumpur que, ao negociar uma fusão corporativa ou um investimento de capital, utiliza um dialeto cultural que une a objetividade exigida pelo mercado financeiro global à deferência cerimonial necessária para manter o alinhamento com os guardiões da ordem tradicional. Ela não está apenas performando. Ela está traduzindo mundos, uma competência de alto nível que garante que suas decisões alcancem o resultado prático sem despertar a fricção desnecessária que, em outros contextos, paralisaria o avanço de sua carreira. A eficácia dessa estratégia só é compreendida quando se analisa o peso das convenções sociais na organização da vida privada. Existe uma barreira sutil e quase onipresente que separa o espaço público das decisões familiares, e é justamente nesse domínio onde as mudanças mais profundas estão ocorrendo. Mulheres jovens e instruídas nas melhores universidades do Sudeste Asiático estão reconfigurando a estrutura de poder dentro dos lares, não por meio de conflitos geracionais, mas pela demonstração de competência na gestão das finanças e na mediação de conflitos familiares. Ao se tornarem os pilares econômicos de suas próprias unidades domésticas, elas alteram a dinâmica de expectativas sem, contudo, ameaçar a simbologia que sustenta a paz social. Quem observa a superfície pode enxergar submissão, enquanto, sob essa camada, existe uma arquitetura de influência baseada em fatos, em números e na capacidade de liderança técnica que a sociedade malaia atual não pode se dar ao luxo de ignorar. Essa dinâmica de troca, onde a influência se expande conforme a competência é provada, gera um efeito de ancoragem qualitativa. As mulheres que atingem patamares de liderança no setor público ou privado não o fazem como exceções à regra, mas como pioneiras que criaram um novo protocolo de atuação para aquelas que vêm atrás. O incômodo de sentir-se tolhida por leis antigas deixa de ser uma queixa passiva e se converte em uma demanda técnica por espaços de diálogo. Quando uma questão emerge, seja na esfera do direito sucessório ou das regulamentações laborais, a resposta encontrada não parte apenas do tribunal, mas das mesas de negociação onde a expertise feminina já é um dado consolidado. A sutileza com que essas mudanças operam permite que a transição ocorra de forma perene, sem as oscilações violentas que caracterizam sociedades que tentam forçar o progresso sem considerar o alicerce cultural que, querendo ou não, serve de base para todo o edifício social. Se considerarmos que grande parte da resistência a transformações sociais deriva do medo do desconhecido, percebe-se quão inteligente é a abordagem malaia. A mudança não parece uma ameaça porque ela é construída com os materiais que a própria cultura reconhece como legítimos. É uma prova da alta resiliência dessa sociedade
que mesmo confrontada com a pressão global por modernização, encontre formas de absorver novos conceitos sem apagar as cores que compõem a sua identidade. O espectador que se interessa por como o poder circula na contemporaneidade pode notar um padrão aqui. A forma como essas mulheres operam é a negação de qualquer forma de amadorismo. Elas entendem o cenário, calculam os riscos e, fundamentalmente, conhecem a gramática do poder no qual estão inseridas. A antecipação do que está por vir em uma Malásia cada vez mais interconectada com os fluxos globais de informação sugere que essa dualidade tende a se acentuar. O que hoje é uma negociação cotidiana entre o moderno e o tradicional pode, em pouco tempo, tornar-se a forma padrão de interação social, consolidando um novo paradigma de independência feminina. A relevância desse tema para quem busca compreender as transformações silenciosas do século XXI é incontestável. Se este tipo de observação sobre a mecânica oculta das sociedades permite enxergar além das notícias de superfície, quem acompanha este canal sabe que o valor está na pergunta persistente, não na resposta pronta. Qual seria a próxima fronteira onde a diplomacia feminina alterará as estruturas de poder na região? Aqueles que se interessam por essas nuances podem registrar suas impressões nos comentários, contribuindo para que esta análise não seja apenas um relato unilateral, mas um mapeamento coletivo do que realmente define o progresso. O papel da tecnologia nesse processo não pode ser subestimado, funcionando como um catalisador invisível que acelera a transmissão de novos conhecimentos sem quebrar as barreiras formais da interação social. As gerações mais jovens, equipadas com acesso universal a dados e redes profissionais internacionais, estão utilizando as ferramentas digitais para construir redes de suporte que bypassam as hierarquias tradicionais no cotidiano. O que antes era restrito a pequenos círculos sociais, agora circula abertamente em grupos de afinidade, onde competências jurídicas e financeiras são compartilhadas com uma velocidade notável. Essa alfabetização técnica em ambiente digital tem permitido que mulheres, independentemente de sua classe social, compreendam seus direitos e deveres de uma forma que altera fundamentalmente a relação entre o Estado e a sociedade civil. A reversão de riscos que as mulheres malaias estão promovendo, ao trazer a discussão sobre autonomia para o terreno da competência demonstrável, é um antídoto contra a polarização. Ao invés de buscar a desqualificação dos modelos tradicionais, a busca pela eficiência e pela excelência técnica acaba por forçar a modernização das instituições pelo simples motivo de que o país necessita dessa força de trabalho qualificada e autônoma para manter a sua posição no cenário asiático. O pragmatismo, portanto, atua como um mediador silencioso. É uma lição valiosa sobre como a mudança de mentalidade pode ocorrer com maior eficácia quando ela não é vivida como uma guerra ideológica, mas como uma evolução necessária para a manutenção da prosperidade. Observar a persistência das leis antigas, lado a lado com a ascensão meteórica das mulheres em setores críticos, revela um paradoxo que, na verdade, é um motor de desenvolvimento. O choque entre a norma escrita e a prática diária cria um vácuo de interpretação, que é preenchido pela inovação individual. Essa é a marca das sociedades que conseguem navegar períodos de transição com estabilidade, enquanto outras nações se perdem em impasses legislativos e mobilizações que não raro resultam em retrocessos. O cenário malaio, na sua complexidade e nas suas camadas de sombra, revela um processo de depuração contínua. As regras permanecem na fachada, mas os protocolos de convivência são reescritos diariamente por mãos que, movidas pela necessidade de liberdade, entenderam o poder contido na paciência
e na estratégia. O estado atual desse fenômeno é de latência, com uma força criativa que se acumula nas margens, esperando o momento de transbordar para as instituições formais. Essa é a essência do que chamamos de mudança silenciosa. Não se percebe pelo estardalhaço das ruas, mas pela alteração na forma como as decisões são tomadas dentro das salas de reuniões e nas decisões judiciais de menor escala que, com o tempo, criam a jurisprudência da nova era. Para quem investiga, o ponto crucial é notar que o progresso não é linear, mas geológico, feito de sedimentos que, acumulados ao longo dos anos, dão sustentação ao terreno que ocupamos. A pergunta que se impõe diante de tal cenário não é se haverá uma transformação, mas qual será a face da Malásia após a consolidação completa desse processo que, sem alarde, já está em estágio avançado. Aqueles que buscam acompanhar a evolução de novos paradigmas sociais em sociedades complexas podem se inscrever para continuar explorando nos próximos desdobramentos como o mundo real se molda a partir dessas tensões invisíveis. Mergulhar nas entrelinhas dessa dinâmica exige compreender que a autonomia feminina na Malásia contemporânea não é um conceito absoluto ou importado, mas sim uma negociação constante de espaços. Considere, por exemplo, o ambiente corporativo em Kuala Lumpur. Ali, o modelo de gestão ocidental, focado em metas e indicadores, colide frontalmente com as estruturas de hierarquia tradicional que privilegiam a senioridade e a linhagem. Uma mulher em posição de liderança nesse contexto, que navega com sucesso entre esses dois mundos, não o faz por romper com o sistema, mas por dominá-lo. Ela utiliza o protocolo formal de deferência como uma ferramenta de proteção, enquanto implementa transformações de base nas suas equipes. É um exercício de diplomacia estratégica que muitos observadores desavisados interpretam como conformismo, quando, na verdade, se trata de uma arquitetura de poder muito mais resiliente do que o confronto direto. Quem observa esse fenômeno com atenção percebe que a verdadeira fricção ocorre na transição entre o espaço doméstico e o público. Historicamente, a casa era o reduto da preservação cultural, o ambiente onde as tradições eram passadas de geração em geração como um escudo contra a globalização desmedida. Hoje, essa mesma esfera privada tornou-se um laboratório de modernização. A educação superior, que é vasta e acessível para as novas gerações de mulheres, cria um abismo de expectativas em relação ao que era o lar de seus ancestrais. Esse descompasso é silencioso, mas é ele que tem drenado a rigidez das velhas estruturas. Não é preciso uma mudança na lei para que a rotina doméstica se altere quando a mulher passa a ser, comprovadamente, um dos principais motores econômicos da família. O peso financeiro, naturalmente, equilibra os pratos nas negociações de autonomia pessoal. Pode parecer que esse progresso é lento, mas na realidade ele opera numa velocidade de erosão profunda. A diferença entre o discurso público oficial, muitas vezes conservador e defensivo, e o tecido social, onde as decisões reais acontecem, é onde reside o maior valor de investimento intelectual de quem quer compreender o futuro das nações emergentes. Se você se interessa por entender os mecanismos de poder que operam à margem das manchetes, talvez valha a pena dedicar uns instantes a refletir sobre como essas mudanças silenciosas na Malásia poderiam encontrar paralelos em outras regiões do Sudeste Asiático, deixando esse raciocínio registrado aqui nos comentários. É nessa troca que o fenômeno deixa de ser apenas uma curiosidade isolada para se tornar uma lente através da qual enxergamos a modernidade de forma mais ampla. Além disso, a intersecção entre religião e economia cria um cenário peculiar.
Em contextos onde a esfera legislativa se ancora fortemente na tradição teológica, o espaço para a ação feminina é frequentemente mapeado por especialistas dentro das lacunas de interpretação. Existem especialistas em direito civil e conselheiras que operam com uma precisão cirúrgica sobre esses textos, encontrando precedentes e novas leituras que permitem uma atuação profissional plena, sem entrar em conflito direto com as instituições de poder. É a arte do possível. Elas não questionam a legitimidade da norma, mas a utilizam como base de apoio para construir uma prática institucional moderna. Isso demonstra uma maturidade estratégica que desafia a visão simplista do Ocidente sobre o empoderamento. Aqui, a emancipação não é uma ruptura esteticamente visível, mas uma reconfiguração do significado de prestígio e sucesso dentro do próprio sistema. Imagine a trajetória de uma profissional jovem no setor tecnológico, um campo que tem crescido exponencialmente no país. Ela vive o dia a dia de um ecossistema hiperglobalizado, discutindo softwares de ponta com parceiros internacionais, e ao encerrar o expediente, integra-se perfeitamente aos rituais familiares tradicionais que ainda regem sua comunidade imediata. Não há uma cisão de personalidade, mas uma sofisticação de competências de tradução cultural. Ela transita entre codificações morais distintas, exigindo de si mesma uma capacidade de adaptação que em sociedades mais homogeneizadas raramente é necessária. É essa dualidade que forja o caráter de uma geração inteira de mulheres que, sem pedir permissão, estão redefinindo as fronteiras do que é possível ser e realizar em solo malaio. Essa resiliência cultural é o que garante que a transição não descambe para uma crise de identidade nacional. Enquanto se observa uma adaptação rápida aos tempos modernos, mantém-se um respeito palpável pelas instituições que estruturam a coesão social da Malásia. O perigo de uma modernização acelerada e sem raízes é a fragmentação social, e é precisamente esse o risco que as mulheres malaias, com sua atuação estratégica, parecem estar contornando com maestria. Elas não buscam destruir o que veio antes, mas sim expandir os horizontes de atuação dentro do quadro existente. Essa é uma lição de viabilidade política que raramente encontra espaço na mídia de massa, mas que define a realidade política silenciosa de uma potência em construção. É importante reconhecer que essa trajetória, embora promissora, enfrenta desafios estruturais. A resistência é real, manifestada não através de violência, mas através de inércias burocráticas e da manutenção de redes de influência que preferem manter o status quo. A questão que se coloca para quem estuda o desenvolvimento social é quanto tempo esse modelo de evolução por infiltração pode sustentar as aspirações de uma geração que já nasce global, conectada e ciente de seus direitos. A prova social de que esse método funciona é o crescimento sustentado dos indicadores de participação feminina no mercado de trabalho formal, que vem superando expectativas, mesmo diante de um cenário global instável. Essa força de trabalho, altamente qualificada e estrategicamente paciente, está mudando a textura da economia interna e, consequentemente, a própria política do país de dentro para fora. Ao analisar a interdependência entre essas mudanças econômicas e a recalibragem das expectativas sociais, fica claro que a Malásia, em 2026, está forjando uma terceira via. Não é a imposição de um modelo externo, nem a estagnação completa do tradicionalismo. É uma simbiose complexa, onde a modernidade serve de combustível para os novos arranjos sociais, enquanto o rigor cultural fornece a estrutura que evita a perda de identidade no processo. O curioso é observar como, longe do olhar global que busca a resposta rápida,
O país continua sua trajetória, focada no longo prazo e na manutenção de uma ordem que é, acima de tudo, pragmática. Observar esses movimentos exige paciência metodológica, uma disposição de deixar de lado as pressuposições culturais e focar puramente no que é possível identificar através de dados comportamentais e das transformações nas microdecisões do dia a dia. Essa reconfiguração social que se desenrola no território malaio não ocorre de forma isolada. Ela se expande pelas vias da urbanização acelerada. Em cidades onde arranha-céus futuristas de aço e vidro projetam sombras sobre centros culturais que mantêm sua estética ancestral, a dicotomia visual torna-se uma metáfora orgânica. Imagine a trajetória cotidiana de uma profissional no setor de tecnologia em Kuala Lumpur ou Cyberjaya. Ela circula entre sistemas de inteligência artificial de última geração durante o expediente e, ao cruzar o portão de casa, entra em um ambiente onde a hierarquia familiar, pautada em valores que remontam a gerações, permanece praticamente intacta. A capacidade de transitar entre esses mundos não é um mero exercício de adaptação, mas uma estratégia de sobrevivência e crescimento. Quem estuda dinâmicas sociais sabe que a resiliência não nasce da destruição do antigo, mas da sua ressignificação interna. Aqueles que buscam entender o pulsar dessa sociedade percebem que o valor da independência feminina tem sido canalizado não para a confrontação direta, o que culturalmente soaria ruidoso e pouco eficaz, mas para a conquista de espaços vitais através da competência irrefutável. A autoridade acadêmica, por exemplo, tornou-se um dos pilares dessa ascensão. A disparidade numérica favorável às mulheres no ensino superior malaio é uma realidade estabelecida, e é esse contingente de intelectuais que silenciosamente está redefinindo os termos do debate doméstico. Não se trata de uma quebra de contrato social, mas de uma renegociação silenciosa de seus termos, onde a educação funciona como o capital de influência mais poderoso disponível. Quando o conhecimento se acumula, as fronteiras do que é possível realizar dentro de estruturas mais conservadoras começam a se deslocar naturalmente. Pense no impacto desse fenômeno na economia de base. O aumento do poder de compra e da tomada de decisão centralizada por mulheres está moldando novos padrões de consumo, que se distanciam das ofertas tradicionais. Setores voltados ao bem-estar, serviços de conveniência de alta tecnologia e o mercado de gestão de ativos financeiros notam um novo perfil de cliente. Alguém que exige eficiência, transparência e que não aceita ser ignorado na análise de mercado. Se, por um lado, as leis de família ainda guardam reminiscências de eras onde o papel da mulher era circunscrito ao cuidado, na prática, a vida financeira malaia tem sido cada vez mais ditada por mãos femininas. A inversão dessa lógica é sutil, mas absoluta. É importante considerar como essa autonomia financeira forja, inevitavelmente, uma nova base de segurança, permitindo que pressões estruturais, que antigamente seriam limitantes, hoje encontrem caminhos laterais para serem contornadas. A paciência, aqui, funciona como um gatilho de estabilidade. Ao contrário de modelos ocidentais, que frequentemente priorizam a ruptura como método de progresso, a sociedade malaia contemporânea demonstra um apreço singular pela continuidade funcional. Existe uma compreensão tácita de que, para que uma mudança seja duradoura, ela precisa convencer, não apenas vencer. Isso liga diretamente ao comportamento no mercado de trabalho formal. As mulheres ascenderam a posições de gestão em companhias de grande escala, não por causa de cotação ou pressões externas, mas por uma trajetória de mérito que se tornou impossível de negligenciar, mesmo para os setores mais conservadores do empresariado.
Essa vitória da competência sobre o preconceito cria um precedente que ninguém pode apagar. Quem acompanha a evolução desses indicadores nota que o problema identificado pela sociologia externa, a resistência estrutural, é, ironicamente, o que garante a solidez da mudança malaia. Quando o sistema é desafiado por alguém que conhece as regras do jogo melhor do que quem as escreveu, a margem de recusa diminui drasticamente. O resultado é um cenário onde se observa uma modernização contida, uma caminhada em silêncio que acaba por atravessar distâncias imensas sem causar o alarde que os observadores estrangeiros tanto procuram. O incômodo de quem sente que a vida na Malásia está mudando rápido demais encontra eco na segurança de quem sabe que essas mudanças são o único caminho para a relevância global. A questão não é se o processo será concluído, mas como essa sociedade, ao cruzar o horizonte dos próximos anos, conseguirá equilibrar o peso da sua história com a inevitável urgência da sua participação na arena internacional. A resposta, ao que tudo indica, reside na capacidade de manter o tom sem perder a cadência e de valorizar cada pequeno avanço que se consolida na rotina, sem que o mundo lá fora sequer precise notar a magnitude do que está sendo transformado. Muitos que estudam esses fluxos sociais sugerem que, se este tipo de perspectiva investigativa sobre sociedades em movimento contribui para o seu repertório, interagir com este conteúdo através de um comentário pontual sobre como a tecnologia auxilia o empoderamento feminino em cenários tão distintos acaba por fortalecer o debate que tentamos construir aqui. O contraponto entre o rigor das leis tradicionais e a ascensão feminina no tecido urbano malaio revela uma dinâmica que escapa às categorizações binárias das análises superficiais. Não se trata apenas de uma adaptação às demandas do século XXI, mas de uma reconfiguração da própria autoridade dentro do núcleo doméstico e corporativo. Enquanto a infraestrutura das grandes metrópoles floresce com a mão de obra dessas profissionais, a estrutura legal recua para acomodar, quase silenciosamente, a nova realidade que se impõe nas salas de conferência e nos núcleos de decisão política. É um jogo de paciência estratégica, onde a tradição não é destruída, mas sim transmutada para servir a um propósito de soberania que depende, fundamentalmente, da inteligência dessas mulheres. Observar a Malásia em 2026 exige aceitar que certas sociedades não se transformam por rupturas, mas por camadas de sedimentação que acabam por alterar o terreno inteiro. Onde antes se buscava o atrito entre o costume e o progresso, hoje se encontra uma sinergia prática que define a resiliência desta nação. Ao retirar o peso das expectativas externas, percebe-se que a autonomia malaia é, acima de tudo, silenciosa, inegável e imparável. Quando o campo de visão se ajusta para compreender que essa independência não é um simulacro da cultura ocidental, mas um fenômeno genuinamente endógeno, a perspectiva muda. Já não é sobre o que falta, mas sobre o que está sendo construído sobre alicerces tão complexos. A compreensão profunda desta trama só se completa com o olhar atento. Quem busca entender os próximos desdobramentos desse cenário encontrará na inscrição deste canal não apenas atualizações, mas uma continuidade dessa análise crítica sobre o papel das mulheres nas novas potências globais.